Opa! Bom, o capítulo começa no dia seguinte na capital, e o Shen pensa que a prima Ying é realmente implacável, e para explicar as coisas claramente, ele não tinha escolha a não ser ir para a capital, e o Shen chama por um táxi, e na hora que ele abre a porta, uma mulher pede desculpa e diz que está com pressa, e ele fica sem entender aquilo, e ele se pergunta como ela pode ser assim. Em outro carro, Lima Oren liga para o Shen e diz que eles têm que evitar a suspeita, e ele não pode se encontrar com o Shen diretamente, e é para ele apenas ir ao local designado como ele disse, e tudo está combinado, e o Shen diz que entende. Após um tempo, o motorista diz que se ele chegar mais perto, ele não consegue parar, e que aquele não é um lugar qualquer, e o Shen diz que sabe e agradece. Já na entrada, o homem diz ao Sr. Wu que é por ali, e enquanto ele olha aquele lugar, ele pensa que é ainda maior do que ele imaginava, e bem nessa hora, alguém chega por trás dele com uma arma, e ele fica em silêncio, e rapidamente ele acerta a mão da mulher e retira a arma, só que ela chuta a arma e não deixa ele ficar com ela na mão, e ela rapidamente dá uma rasteira nele, e o Shen começa a sacar uma faca, e ambos chocam as lâminas das facas, e um homem diz a Capitã Ning que já chega, e que traga Xiao Wu ali, e esse homem é o camarada de Lima Oren, ministro Zhao, e o Shen diz saudações ao líder, e ele diz que o Shen pode o chamar de tio Zhao, e ele diz para Xiao Wu sentar-se, e que o velho Li e ele são companheiros há décadas, e ele até salvou a vida dele, e ele diz para o Shen que não precisa ser formal, e apenas se sente, e o Shen diz ao tio Zhao que na verdade ele foi ali dessa vez porque, e Zhao diz que sabe, e que para ser honesto a Capitã Ning o seguiu da última vez, e quando ele foi para a América e investigou a situação, ele de fato não é um espião, e o Shen pergunta se ela está o seguindo o tempo todo, e não é de se estranhar que ela pareça tão familiar, e Zhao diz que não os culpe, e que o fato de uma filha de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos ter se aproximado dele proativamente tornou necessário que eles ficassem de olho nele, e o Shen diz que aquilo é justo e que ele entende. E Zhao diz que graças à Capitã Ning, quando ele foi pego naquela explosão, ela foi a primeira a entrar em contato com a equipe de resgate, e o Shen diz que entende e agradece a Capitã Ning, e ele pensa que a explosão poderia ter sido evitada reiniciando o sistema, mas para capturar o mentor mental, ele teve que deixar acontecer. Zhao diz que a propósito, ele pergunta se Xiao Wu se ele se importaria em responder a uma pergunta pessoal, e o Shen diz para ele ir em frente, e ele pergunta se a filha do juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos e a filha do velho Li, se ele realmente gosta das duas, e o Shen fica sem jeito, e Ning diz que entre as estrangeiras ambíguas está a princesa de Mônaco, a confirmada é Cassie, do orfanato americano, entre as nacionais estão a segunda senhorita Xiang, a terceira jovem amante da família Liu na capital, e a ex-namorada de Jing Huilong, He Xing. No mar da China Oriental estão as irmãs gêmeas da família Hua, Jin Fu, da indústria de joias Su, Wu Yurong, do grupo Senlan e o grupo Moon, e o Shen diz para parar, e Zhao faz uma cara de safadinho e dá uma risada, e diz que tudo bem, e que ele não vai se meter nos assuntos dele jovens, mas já que as coisas chegaram naquele nível, o Shen precisa começar a prestar atenção em como os relacionamentos dele impactam a reputação dele, e nem todo mundo vai deixar eles jovens fazer o que quiserem, e o Shen diz que entende e agradece pelo conselho dele, e Zhao diz que agora eles vão falar de negócios, e que vários funcionários próximos da família Jing começaram a vigiar o Shen, e estão procurando uma oportunidade para causar problemas, e que ele não quer que o velho Li seja arrastado para aquilo, então ele chamou o Shen ali especificamente, e o Shen agradece pela preocupação, e ele pergunta o que Zhao precisa que ele faça, e ele diz que aquele é o alto funcionário Zhang Zihao, e as investigações sugerem que ele anda vendendo interesses nacionais, e o problema que o Shen enfrentou recentemente foi orquestrado pelos subordinados dele para ajudá-lo a escapar da responsabilidade. E Zhao diz que, no entanto, ele e o superior não se dão tão bem, então se o povo dele o investigar, isso atrairá problemas desnecessários, e o Shen diz que entendido e que ele cuidará disso. E Zhao diz a Xiao Wu que ele pode trabalhar com Ning Yuan nisso, e o papel dela ali pode ser uma coisa, mas fora dali ela é outra coisa completamente diferente, e o Shen estende a mão e fala que bem então Capitão Ning, e que ele vai contar com ela de agora em diante, e ela estende a mão também, e diz que da mesma maneira, e ela pensa que o Shen, e que ela realmente precisa ver por ela mesma que tipo de charme ele tem que faz tantas mulheres serem tão dedicadas a ele.
2 dias depois, o Shen diz a Capitã Ning que ele terminou de revisar todas as imagens de vigilância relacionadas a Zhang Zihao e que ele tem uma pista, e ela pergunta o que e se ele realmente conseguiu ver todas aquelas imagens de vigilância em apenas 2 dias. E o Shen diz que ele jogou em 2x e ele pensa que na verdade ele dependia da função de reset de tempo do sistema, e com tantos vídeos, nenhuma pessoa comum conseguiria terminá-los em 2 dias. E mesmo ele tendo assistido a eles inúmeras vezes, Zhang Zihao é um verdadeiro artista e ele se esconde muito bem e não deixou nenhuma falha. E ela pergunta se então eles têm uma direção agora, e ele diz que se eles se concentrarem na investigação do próprio Zhang Zihao, encontrar provas sólidas será incrivelmente difícil. E ela pergunta se então a pista de que ele está falando é, e o Shen diz que a esposa dele, Xu Yanyan, e aquela jovem esposa dele, por quem ele ama tanto e é 20 anos mais nova que ele, e exatamente, e Zhang Zihao a dará muita liberdade financeira, mas ela raramente interage com outras pessoas. Isso significa que ele ordenou que ela se mantivesse discreta, e em vez de uma esposa, ela é mais uma mulher mantida, e pelas imagens de segurança, ninguém pode ver o modo como ela se veste e que muito sexy, e ela anseia por atenção, mas não tem como expressá-la, e ponderar atenção a ela é a ajuda certa, e Ning diz que ela vive naquele tipo de ambiente há tanto tempo, e ela questiona se ele realmente acha que eles conseguirão chegar até ela, e o Shen responde que ele tem a própria maneira de lidar com aquele tipo de mulher, e ele diz a Capitã Ning que ele agradeceria a cooperação dela, e ela pergunta se ela vai cooperar. No dia seguinte, o Shen e Ning estão na academia de Yanyan, e o Shen diz a Yuan que ela deve estar cansada e que o deixa fazer uma massagem muscular, e ela diz para ele parar de usar aquilo como desculpa para se aproveitar dela, e que eles não têm mais um relacionamento, e que ele é parecido com um cachorro patético, e que ele é muito irritante, e o Shen diz a Yuan que a culpa é dele, e que ele a deu todo o dinheiro que ele ganhou, e agora ele realmente não tem mais nenhum dinheiro para pagar os passeios dela com o melhor amigo dela, e é porque ele não trabalhou o suficiente, mas que ele vai mudar, e ele pede que por favor, que ela acredite nele, e ela fala gritando para ele parar de falar, e que ele simplesmente não confia nela, e ela pergunta se agora ele ainda está implorando como um cachorro, e ela diz que eles terminaram, e em pensamento ela pensa que tipo de armadilha ridícula é essa, e ela chuta o celular dele, e diz que de agora em diante não a incomode mais, e que o Kevin vai a buscar, e que ele pode ficar ali sozinho, e ela chama ele de perdedor, e o celular de Shen cai próximo de Yanyan, e enquanto Ning vai embora, o Shen diz Yuan, Yanyan diz senhor, e que ele derrubou algo, e o Shen faz um rosto gentil e agradece, e Yanyan fica vermelha, e ela lembra que aquela expressão é familiar, e ela pensa que ele a lembra do primeiro amor dela, e naquela época ele o deu tudo do fundo do coração dele, mas pelo bem do futuro dela, ela escolheu o marido atual, e enquanto Yanyan se afasta, ela se pergunta se ela pudesse voltar no tempo, se ela ainda faria a mesma escolha, e o Shen diz Yuan. No dia seguinte, Yanyan passa por Shen e se pergunta se é aquele cara diante e por que ele está engordando tanto e o que ele está tentando fazer, e o Shen aumenta o peso no supino, e ela se pergunta se ele nem consegue nem se levantar, mas ainda insiste em se esforçar, e que não é assim que fitness funciona, e na hora que o Shen ia começar a levantar, ela diz senhor, e que os exercícios devem ser feitos passo a passo, e se ele se esforçar demais, ele apenas forçará os músculos e será contraprodutivo, e ele diz que só quer destruir os músculos dele, e dessa forma, a dor no corpo dele finalmente superará a dor no coração dele. E ela se lembra do primeiro amor dela falando que ela sabe, e não importa o quanto dor o corpo dela, isso nunca se comparará à dor no coração dela. E ela pega o braço dele e diz que aquilo é ridículo, e que ela não vai permitir que ele continue se machucando assim. E assim, pelas 2 semanas seguintes, Xu Yanyan treinou o deprimido Shen em condicionamento físico. E assim que o Shen recuperou as energias, ele usou materiais de treinamentos online para orientar a Xu Yanyan em troca. E quando eles fazem uma pausa, o Shen começa a tirar a blusa, e Yanyan diz que os músculos dele são realmente impressionantes, e ela não esperava que ele construísse um corpo assim em tão pouco tempo, e o Shen diz que tudo aquilo é graças à incrível professora dele, é claro, e ela vermelha diz para ele parar com aquilo, e que ele é irritante, e ele diz que realmente aprecia tudo o que ela fez por ele durante aquele tempo, e que ele não teria conseguido seguir em frente sem ela, e ele diz que a gostaria de a convidar para uma refeição, e ele pergunta se ela daria aquela honra,
e ela diz que acha que não pode, e ele diz que sabe, e alguém como ela não comeria com ele apenas casualmente, e ela diz que não é o que ele pensa, e que é só o marido dela, e ele diz certo, e que o marido dela, e então que tal aquilo, e que eles vão comer aquilo ali, assim ainda contará com uma refeição juntos, e ela se lembra do primeiro amor dela comendo uma rosquinha, e ela até chora com isso, e o Shen pergunta a ela por que ela está chorando, e se ela estava exausta demais no treinamento agora mesmo, e ela já o abraça enquanto chora, e ele chama por ela enquanto a abraça, e em pensamento ele pensa que funcionou. Em outro momento, Yan Yan está tampando a boca para abafar o gemido, e ela e o Shen estão no ato, e ela vermelha e suada olha para ele, e eles continuam o ato. 40 minutos depois, e o Shen pede desculpa a Yan Yan, dizendo que é tudo culpa dele, e que ele se empolgou muito, e ela diz a ele que não é culpa dele, e ela fez aquilo de boa vontade, e que ela não esperava que ele fosse tão incrível naquilo, e ele realmente a fez experimentar o que está descrito nos livros várias vezes, e ele pede que por favor não o provoque, e ela diz que está falando sério e que ela realmente acredita que depois de uma mulher passar por aquilo, ela nunca mais vai conseguir o abandonar. E ele diz o nome dela, mas que o marido dela, e ela diz para ele não mencionar, e ele pede desculpa, e ambos ficam em silêncio ali. E ela diz que o marido dela é 20 anos mais velho que ela, e sinceramente ela nunca teve sentimentos profundos por ele, e era só que ela o escolheu pelos confortos materiais. E ela pergunta então o que ele acha e se de repente ele a despreza, e ele responde como pode ser isso, e ela diz que o marido dela é um grande talento em motores de aeronaves, e na escola ele era o mentor dela, e ela o admira tanto que desistiu do amor, e eles tinham um relacionamento muito bom, mas nos últimos anos ela percebeu que ele se tornou cada vez mais anormal, e para um pesquisador ter algumas peculiaridades é compreensível, mas ele é simplesmente muito bizarro. E o Shen pergunta que peculiaridades, e ela diz que aquele velho de 50 anos, às vezes no meio da noite, ele sai escondido vestindo as roupas dela, e o Shen pergunta se roupas femininas, e ele se pergunta se é por isso que a vigilância não o pegaram, e ela diz que perguntou a ele, e ele diz que era para aliviar o estresse, mas desde que ela descobriu aquilo, ela tem se afastado cada vez mais dele, e o Shen pergunta quando aquilo começou mais ou menos, e ela diz que cerca de 3 ou 4 anos atrás, e por volta daquela época, ele também começou a restringir o círculo social dela, e ela acabou sem quase nenhum amigo, e o Shen pergunta se ele fez algo em comum antes de sair vestido de mulher, e ela diz que parece que ele sempre recebe um telefonema antes de sair, mas não atende, e que ela não tem certeza se é todo dia, e ela pergunta do porquê ele está tão interessado nele, e se ele não está, e o Shen pergunta o que, e se ele, e ela pergunta se ele não é gay, e o Shen pergunta o que, e ele pega o rosto dela, e pergunta se ela quer limpar o nome dele, e ela diz não, e que a cintura dela vai arrebentar se ela fizer aquilo de novo, e o Shen pensa que foi por pouco, e que ele ficou muito nervoso, e ela diz que está ficando tarde, e ela precisa ir, afinal ela ainda tem um marido de fato, e o Shen diz que deixe ele acompanhar ela, e ela dá um beijo na testa dele, e diz que não precisa, e quando eles saírem dali, é melhor eles fingirem que não se conhecem, mas ela ainda vai aguardar ansiosamente pela próxima vez, e ela sai do vestiário, e nessa hora ninguém aparece ali, e diz que verdadeiramente um par de pombinhos malfadados, e um homem apaixonado que foi largado, e uma mulher trágica que deseja um amor verdadeiro, e que é tão tocante, e o Shen pergunta se uma mulher é enganadora e traitiva, e como vão as coisas com o Kevin, e ela diz que é tudo por causa daquela configuração maldita, e agora ela tem que entrar na jogada dela de forma desagradável, e ele diz que acontece que aquele truque funciona mesmo, e ela fala que deve dizer que ele realmente se comporta com as mulheres, e ele questiona Yuan o que vem a seguir, e ela diz para ele chamar ela de Capitã Ning, e além disso ela já repassou a informação para o quartel-general, e ela instruiu os técnicos deles a analisar o horário e o local onde alguém vestindo as mesmas roupas de Yan Yan apareceu, e rastrear a pessoa que deixou uma chamada perdida para Zhang Zihao, e o rosto de um velho em roupas de uma mulher jovem, e a vigilância comunitária não consegue capturá-lo com clareza, mas com certeza muitas testemunhas oculares o viram, e daquela vez ele não vai escapar, e o Shen diz que quer perguntar uma coisa, e ele questiona se Zhang Zihao for preso, o que acontecerá com Yan Yan, e Ning diz que se ela estiver completamente desconhecida e ausente, então isso não tem nada a ver com ela, e a lei confiscará os ganhos ilegais de Zhang, mas a renda legítima dele é suficiente para garantir que Yan Yan nunca tenha que se preocupar com comida ou roupas pelo resto da vida dela, e Ning diz que um playboy realmente se apaixona por toda mulher que conhece, e o Shen fica em silêncio.
Alguns dias depois, um celular toca e Yan Yan pergunta se o marido dela não vai atender e ele diz que não precisa. E ele, depois de colocar a roupa dela, ele diz que vai sair para tomar um ar fresco e Yan Yan fica em silêncio e o marido dela sai em silêncio do prédio. E nesse momento, o Shen bate na porta de Yan Yan e ela, achando que é o marido dela, ela pergunta se ele voltou tão cedo e se ele esqueceu algo. E na hora que ela abre a porta, ela pergunta o que e se o Shen, e ele diz oi e ela pergunta do porquê ele está ali e o marido dela, e ele entra na casa e fecha a porta e ele diz que o marido dela provavelmente não voltará e ela pergunta o que ele quer dizer e ele diz que o marido dela é suspeito de vazar segredos de estado e será preso. E para ser franco, o marido dela está envolvido em espionagem e ela pergunta do que ele está falando e que o marido dela está quase aposentado e se é espião, e uma vida inteira de pesquisa não qualifica exatamente alguém para ser um espião, e é apenas que ele tem um hobby perverso e que pesquisa e que o hobby dele é sair com roupas de mulher à noite e que aquele telefonema que ele recebeu antes de sair, e se ele é mesmo um espião. E o Shen abraça ela e diz que vendo a reação dela, ele está aliviado e que ela realmente não tinha ideia, e ela pergunta se aquilo é sério e ele diz que agora a equipe de segurança nacional reuniu provas sólidas e a operação de prisão já está em andamento. Em uma balada, Ning está indo até o marido de Yan Yan e ela mostra o distintivo para Zhang e ele já grita e os agentes de Ning já tentam pegar ele e Zhang pega uma garrafa e joga em dois agentes e ele já pula a cerca para escapar e Ning começa a correr atrás dele e manda os agentes persegui-lo e Yan Yan fala que então o Shen se aproximou dela deliberadamente e tudo entre eles era apenas uma encenação, tudo por causa dessa operação de prisão, e o Shen diz que o destino os uniu daquela forma e ele não pode ser mudado, mas aquela emoção não pode ser fingida, e ela diz que aquilo parece tão legal, e ele diz que perguntou por aí, e quando Zhang for preso, já que ela não está envolvida, nada será feito com ela, e ela pode usar isso como uma chance de começar a vida dela de novo, e ela diz que mesmo que não tivesse falta de dinheiro, envolver-se em uma espionagem assim, era pedir pela morte, e o marido dela e ela nunca tiveram qualquer afeto, a única coisa que mantinha o casamento deles era o dinheiro, mas de repente, aquela notícia a deixou com um sentimento indescritível, e o Shen diz que absolutamente, afinal, aquilo é ótimo, e ela já coloca os braços atrás do pescoço dele, e diz ao Shen que faça alguma coisa, e a ajude a esquecer tudo aquilo por um tempo, e eles começam a se beijar, e ao mesmo tempo, Ning e os agentes dela estão correndo atrás de Zhang, e Yan Yan pula nos braços de Shen, e ela começa a tirar a blusa dele, e Ning consegue algemar Zhang, e ela o segura no chão, e o Shen e Yan Yan começam um ato, e nesse momento vemos tanto Zhang e Yan Yan. 2 horas depois, o Shen recebe uma ligação e Ning pergunta como estão as coisas do lado dele e como está o trabalho de conforto das famílias, e ele diz que muito tranquilo e eles estão prontos para dar as declarações a qualquer momento, e ele pergunta a Capitã Ning como estão as coisas com Zhang e ela diz que ela estava prestes a contar a ele, e apesar dos métodos descritos assim que ele foi pego, Zhang ficou apavorado e na verdade ele confessou tudo antes mesmo de chegar à delegacia, e em resumo, Zhang foi apresentado a uma amante e ele se envolveu bastante, comprando carros, casas e tudo. E para evitar que a esposa suspeitasse, ele começou a vender dados de motores de aeronave nacionais, e aquele que o apresentou à amante arranjou compradores para ele e até o ensinou a se disfarçar com roupas de mulher. E foi a mesma pessoa, um cara chamado Ou Zinglong. E o Shen pergunta quem é aquele, e Zhang diz que sente muito, e ele pede que por favor que a organização o perdoe, e ele diz 4 vezes, e Ning diz que o Shen pode não ter ouvido aquele nome, mas a júnior dele, depois de estudar no exterior, é a irmã de Jing Yangzi, Jing Huilong, e ainda não há nenhuma evidência direta ligada a O Zinglong e Jing Yangzi, mas a julgar pela forma como o Shen foi inexplicavelmente insuficiente por espionagem, ele pode não estar impedindo, e o Shen diz que não é de se esquecer, e após desligar, ele diz que parece que é hora dele revidar a prima de Jing Yangzi. Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário aí embaixo que eu vou estar respondendo todos, e se estiverem pelo celular e puderem hypar o vídeo vai estar ajudando muito ao canal crescer. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.